Então vamos lá, terceira parte do vídeo. Agora nós vamos entrar na temática agora de uma forma mais direta, né? Primeira parte expomos o Salmo 19, segunda parte respondemos algumas perguntas e trouxemos algumas observações com relação à revelação. E agora vamos falar de revelação geral, agora com as implicações mais teológicas, né? Ou algumas pessoas chamam de revelação indireta, né? E aqui nós já começamos com uma pergunta: como, por exemplo, o homem ele pode chegar então a conhecer a Deus? Como ele pode chegar a esse conhecimento de Deus, né? E de uma forma, quando fala geral, indireta, sem que haja uma revelação Deus diretamente ou algo que vai levar essa pessoa a essa revelação direta para com Deus. E a primeira coisa, nós já trabalhamos um pouquinho, vamos aprofundar, né? A partir de alguns textos. A primeira coisa é a partir de tudo que Deus criou. Revelação geral, né? Todo mundo tem acesso a essa revelação, né? Sem exceção. Então, a partir de tudo que Deus foi criado por Deus. E o apóstolo Paulo, em seu texto aos Romanos, né? Na Epístola aos Romanos, ele já vai nos deixar isso muito claro no capítulo 1 e o versículo 20, né? Que ele vai dizer exatamente o que nós podemos conhecer de Deus a partir dessa revelação. Atributos de Deus, atributos invisíveis de Deus, eterno poder de Deus, a sua divindade, né? Nós podemos chegar a essa compreensão dos atributos invisíveis de Deus, do eterno poder de Deus e da divindade. De que forma? Aí ele no capítulo 1 e o versículo 20 de Romanos ele diz, são vistos, né, claramente desde a criação do mundo e são percebidos mediante as coisas criadas. Tudo que Deus criou vai fazer referência aos seus atributos invisíveis, seu eterno poder e sua divindade, né? E são percebidos mediante as coisas criadas desse modo. Então, o fato de o homem ter acesso a essa revelação de Deus e mesmo assim viverem uma vida de uma forma promíscua, tornam esses homens indesculpáveis diante do julgamento de Deus, que é o que diz no final do versículo, né? No Salmo 19, e o versículo 1 que nós lemos, vai dizer Paulo traz essa visão, mas aqui está escrito, vem antes, né? Que diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Então o homem tem essa revelação, tem esse conhecimento primeiro da revelação geral através do que foi criado. Segundo, o homem tem um senso de moralidade e esse senso de moralidade revela também a existência de Deus, né? Que aí é a questão de como saber o que é certo e o que é errado. Eu já tratei isso numa das partes do vídeo anterior, que o homem ele tem esse conhecimento a partir do momento que ele é imagem e semelhança de Deus, de acordo com a Bíblia. Então, a partir do momento que ele é imagem e semelhança de Deus, ele tem esse senso de moralidade, de certo e do errado, né? Como também muitas vezes um sentimento de culpa que conduz ele a exatamente esse entendimento. Em Romanos, no capítulo 2, versículo 15, diz: demonstrando que o que está escrito, o que a lei exige está escrito no coração deles. Quer dizer, a lei, o que a lei requer, a lei escrita, revelada, né, a revelação direta, já está escrito no coração deles, né? E isso serve de testemunho para a consciência deles, né, o que está escrito no seu coração e dos seus pensamentos, que ora, né, quer dizer, a consciência, o pensamento, né, esse testemunho que está colocado dentro do coração, ora leva essas pessoas a serem acusadas e ora os defende a partir da conduta que essas pessoas têm, a partir dessa revelação que o homem tem, né. Outro ponto é através da história, né, e aí a história nos traz tanto a questão dos juízos de Deus, né, como o desenrolar dessa história também nos apresentam a manifestação de Deus para toda a humanidade, como também a sua intervenção, né? Deus intervindo, né? Aí já se torna, de certa forma, uma forma
direta, né? No texto de Esther nós vemos isso, né? Quando Esther vai ser questionada, exatamente que ela tem que tomar uma conduta, e não tem muito Deus na parte do texto, mas de uma forma indireta nós conseguimos ver a Deus, né? Ciro, né, reconhece isso, né? Um rei persa, que Deus era o Deus dos céus, né? E que o governo que ele tinha sido dado por Deus, né? E que ele tinha uma missão de construir um templo para ele em Jerusalém, né? Judá. Romanos, no capítulo 9, no versículo 17, diz, ainda traz outro personagem, que é Faraó, né? E que Deus manifestou o poder ali em Faraó para também se tornar conhecido. Então nós vemos isso através da história, né? E no caso de Faraó, Deus quis mostrar ali para ele o poder, o seu poder, né? E para que isso levasse o seu nome a ser anunciado. Então através da história, né? Mas outra forma também ainda de revelação geral é o instinto que o homem tem de religiosidade, né? E o que nós vemos é que não existe um local no mundo, lembrando, sempre voltar para a ideia de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus, isso de acordo com as Escrituras. Então não existe um lugar no mundo em que não exista um senso religioso. Por quê? Porque esse instinto está posto dentro do homem para que ele se conecte com Deus de acordo com a compreensão teológica cristã, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus, né? Então a sua consciência, a sua própria essência, né, aponta para essa divindade, para Deus, né? Essa divindade que eu estou falando mais numa linguagem mais a partir de um cientista da religião, né? De uma teologia cristã. A consciência aponta para Deus, porque o cristão vê só existe um Deus monoteísta, né? Se divide em 3 pessoas, né? E o homem, a partir daí, ele sabe o que é, a partir desse instinto, o que é certo e o que é errado, né? E ele tem procurado ao longo dos séculos preencher exatamente a falta de Deus a partir de sua compreensão distorcida pelo pecado. Nós vamos abordar um pouquinho isso mais à frente, né? E o apóstolo Paulo faz exatamente essa aplicação em Romanos capítulo 2, versículo 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei, né? As pessoas que não tiveram a revelação direta de Deus, né? A revelação especial, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, né? Tornam-se para si mesmo lei, quer dizer, através do próprio conhecimento que eles têm, que está posto no seu interior, eles praticam a lei, e eles mesmos são lei para eles, porque eles sabem que têm a consciência de que eles podem fazer as coisas certo e errado a partir daquilo que está dentro de si, né? E aí, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração, tá? Exatamente isso que ele diz, né? No coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e dos seus, que ora os acusam, ora os defendem, né? Então nós vemos isso. Outra forma de revelação geral que as pessoas chegam a esse conhecimento de Deus, faz uma conexão a partir do seu governo, de que o mundo não está solto, não existe pontas soltas no mundo, né? Então, desse governo providencial de Deus. Então, você vê, alguém vai à praia, por exemplo. Quando chega lá na praia, o que vai ver na praia? Ele vai observar que o mar ele tem um limite. Ele vai até certo ponto, depois ele retrocede, né? A organização do corpo celeste mostra o governo de Deus. Não cai nada do céu, né? Tudo organizadinho, né? Como também a intervenção de Deus na questão da maldade. Nós vemos isso a partir de que sempre Deus levanta pessoas para que a maldade que o homem poderia praticar, ser tão mal quanto poderia, ele é impedido porque Deus levanta pessoas através do seu governo e o homem não faz o que quer. Aí surge um questionamento. Então, se o homem tem a compreensão da revelação geral, que apontam para Deus e que impede deles serem tão mal quanto poderiam ser a partir da sua consciência, então por que os homens
erram tanto, apesar de ser dotados da capacidade de reconhecer entre o certo e o errado? Por que esses homens erram tanto o caminho e não se voltam para Deus? Existem tantas religiões no mundo, de acordo com a compreensão cristã, porque eles foram atingidos pelo pecado. Gênesis capítulo 3, nós vemos ali a queda do homem, quando ele acaba desobedecendo a Deus, e a partir dessa desobediência, comendo do fruto proibido e sendo expulso do paraíso, e a partir daí o pecado. Gênesis capítulo 4 nós já vemos o primeiro homicídio. Gênesis capítulo 6 a destruição, vai dar sequência à destruição através do dilúvio, né? Então, respondendo a isso, é exatamente porque eles foram atingidos pelo pecado, e isso gerou uma corrupção espiritual e moral no homem, né? Em Romanos, o apóstolo Paulo vai nos dizer, Romanos capítulo 3, versículo 23, que todo mundo pecou em Adão, e subsequente todo mundo passa a ter uma vida de pecado, né? E acabam se destituindo da glória de Deus, né? E Romanos 1:25 diz que, pois substituíram a verdade de Deus, o que os homens fazem através da religiosidade, né? Pela mentira, e eles passam a adorar e servir criaturas, né? Em lugar do Criador, né? Muitas religiões usam animais como fonte da adoração, né? A Índia principalmente, a Índia tem muito isso, né? Inclusive a vaca é sagrada na Índia, né? E o apóstolo Paulo ainda em 2 Coríntios, ele diz que as pessoas, esse pecado cega o entendimento através do inimigo de Deus, que é o diabo, né? Entre os quais o Deus, 2 Coríntios 4:4, entre os quais o Deus desse século cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, Satanás, ele cega, né, a mente dos incrédulos, aquele que vive uma vida de incredulidade, né, e eles não conseguem ver a luz, né, da boa notícia, que é a glória de Cristo, que veio para morrer pelos nossos pecados, né, e Cristo é a imagem de Deus, e as pessoas não conseguem verem isso. Por quê? Porque o diabo cegou o entendimento. Então, assim nós vamos encerrar mais essa parte, né? Sobre a revelação. Agora nós abordamos a questão da revelação geral, e na sequência agora nós vamos abordar a revelação especial de Deus, como ele se revela de uma forma direta na vida da humanidade e de todas as pessoas. Então é isso, e aí você já dá sequência, né? Vamos encerrar por aqui, e você dá sequência à próxima parte, a próxima parte do vídeo, que no caso agora é a revelação especial, como Deus se revela de forma direta à humanidade.